Olá, Emanuel aqui. Vamos para mais um dia do Estudos de Vex. Chegamos ao dia 20, último dia aqui dessa série de estudos. E hoje ele fala sobre como a gente consegue criar pontos utilizando o Vex. E nesse primeiro exemplo a gente vai fazer o setup parecido com o dia anterior, utilizando ponto e um grid 10x10, e nele a gente vai adicionar alguns pontos próximo do ponto isolado que a gente criou. Ele gera esses pontos na região do grid. Então bora copiar esse código aqui para ver o que ele faz. Aí criando o canal D, a gente pode estabelecer a distância aqui, e com isso, quando a gente move pelo grid aqui, a gente vai criando pontos ao redor do ponto isolado que a gente criou em cima do grid. A gente consegue estabelecer onde vai aparecer pontos. Agora ele mostra um código equivalente usando a função PCFinder. Nesse dia ele vai mostrar algumas funções da categoria Point Cloud, que começa com o PC de Point Cloud. Então bora só copiar esse código. Na prática ele vai fazer a mesma coisa. Ele até fala aqui embaixo que a única diferença é esse PC Finder, que diferentemente do Near Points, a gente tem que falar não só dessa forma aqui, o P, a gente vai colocar o arroba P também, e ali o 25 e o canal D, aqui nessa função ele é obrigatório, não é opcional como no Near Points. Então bora só aplicar aqui esse código. Como a gente pode ver, está fazendo a mesma coisa. Então a gente tem duas formas de escrever esse código aqui, ou usando o Near Points ou usando o PC Finder. Agora ele fala sobre Average Position, seria a posição média. Nesse exemplo aqui ele vai utilizar o Rubertoy e um círculo de arco aberto com 50 pontos, e ele coloca um translate animando a rotação no eixo X, utilizando essa expressão @time vezes 3. E a primeira coisa que ele quer fazer com esses dois, ele quer grudar os pontos do círculo no Rubertoy. Então a gente vai utilizar o minpos, que ele vai entregar isso pra gente. Então bora só construir esse setup aqui. Aqui com o minpos ele já gruda o Rubertoy. Aí aqui no site ele comenta que
funciona, mas ele fica indentado ali, não fica uma coisa muito natural. Essa forma como ele gruda, entre aspas, ali no Rubertoy. E ele expande esse código aqui utilizando o Near Points, como a gente utilizou no exemplo anterior, agora para suavizar essa união do círculo com o Rubertoy. Então bora só ver esse código aqui. Com esse código aqui, ele deixa mais suave essa união da circunferência com o Rubertoy. E ele apresenta aqui uma forma que a gente consegue fazer esse código aqui em duas linhas, utilizando o Point Cloud. Aqui eu utilizo o PC Open e o PC Filter. O PC Open ele retorna um valor temporário similar às entradas 0 e 1, que no caso se refere aos pontos criados. E a segunda linha com PC Filter, ele pega o Point Cloud criados automaticamente e automaticamente faz a soma e média diferente que a gente fez aqui tudo manualmente. Aqui esse filter já faz essas operações automático pra gente. Então bora ver em ação esse código aqui. Resultado bem próximo do outro código. E ele mostra que a gente, com o PC Filter, a gente pode procurar por qualquer atributo. Por exemplo, a normal. A gente consegue aqui alterar o atributo das normais utilizando o PC Filter. Agora eu mostro um exemplo de desfoque de cor utilizando o PC Filter. Bora fazer esse teste aqui, que ele utiliza um grid 200 por 200 e um attribute from map.
esse código aqui, ele cria a média, então ele na prática está aplicando um blur na nossa imagem. Então essa é uma forma, utilizando o Vex, de fazer um blur caso necessário. Agora ele passa um exemplo de uma outra forma de a gente buscar a posição aqui, utilizando o PC Filter. Agora ele faz, em vez de pegar a posição, ele vai pegar a cor no código. E com isso, ele vai fazer que os pontos gerados vão se unindo das cores mais próximas. Então bora testar aqui. Então aqui ele está pegando com base a cor, e à medida que a gente vai aumentando o max point, a gente faz esses pontos se unir, convergindo com a proximidade de cor. Aí ele apresenta mais um exemplo utilizando aqui a normal. Enfim, deu certo. Eu tava tendo um problema aqui porque ele não estava reconhecendo a normal. Aí eu criei uma normal e coloquei para ir direto para os pontos. E com isso eu consigo agora utilizar a normal aqui. E se eu aumentar, eles vão se unir com base da normal mais próxima. Então, que a gente vê ali, as cores verdes estão convergindo, as azul, rosa, laranja, amarelo. Agora ele fala do uso de simulação de partículas junto com o Point Cloud. Ele fornece esse arquivo para a gente baixar, que faz esse redemoinham aqui, e vamos analisar esse arquivo e ver esse código aqui. Então o setup aqui, ele utiliza um cilindro, e aqui no primeiro wrangle ele utiliza esse código, onde ele pega a posição utilizando o noise e seta a posição. Aí ele utiliza um polyframe para pegar a velocidade, e aqui ele estabelece a velocidade, ele setou em 6 e jogou tudo isso dentro do PopNet, que é onde a gente faz as simulações. E foi aqui dentro que ele aplicou aquele código que ele mostra aqui no site. Aí utiliza o PC Open para pegar a posição, e depois faz um PC Filter para pegar a informação da velocidade da posição e multiplica a velocidade e a posição, e depois atualiza a velocidade. Aí esse aqui é um exemplo que ele nos mostra utilizando o Point Cloud junto com o PopNet.
Outro exemplo que ele mostra é o Ambient Occlusion. Na verdade é um fake Ambient Occlusion. Aí ele mostra o código aqui e ele também disponibiliza esse arquivo para a gente ver como ele construiu. Aí o que ele explica sobre esse código é que a ideia é fazer que algumas posições normais tenham aplicado um blur utilizando o point cloud e em seguida conseguir uma aparência de pseudo ambient occlusion utilizando a posição e a normal. Aí ele fala que o resultado lembra mais um mapa de curvatura ou densidade, mas dá uma ideia do que é possível fazer. Aí ele criou alguns controladores aqui para ajudar a encontrar um mapa mais interessante. E ele finaliza essa parte falando que usaria a função ABS para evitar o produto escalar retornasse valores negativos, só trabalhar com valores positivos. Aí ele fala que a alternativa ali ele utilizou as funções POL e criou um gama ali para aumentar o contraste. E aqui uma outra forma de fazer essa ideia. Hoje não tem os exercícios que normalmente ele coloca, ele dá os parabéns se a gente chegou até aqui, se você também chegou aqui nessa empreitada, e ele deixa aqui alguns links para caso queira ajudar e a continuar esses estudos com o Vex. Então é isso, agradeço se você me acompanhou até aqui, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.